Graça e paz a todos. Amados, uma pergunta a todos. Os cônjuges podem esquecer de vocês? Os cônjuges podem esquecer de vocês por vocês não estarem perto deles? Por vocês terem aprendido a deixá-lo ir? Pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Então a gente deixa-o ir. Porque ele é o descrente, ele resolveu ir. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo fala, para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do seu marido. Mas, se essa esposa que é descrente quiser se separar, que permaneça solteira, ou reconcilie-se com ele. Está falando para a descrente que resolveu se apartar. Se você é esposa descrente, ou marido descrente, mas aqui está falando da esposa, vocês sabem que serve tanto para um quanto para outro, tá? Ou você é esposa descrente que resolveu se apartar, permaneça solteira. Agora, se não consegue se conter, volte para o seu marido. E o marido, o crente, o cristão, não deve se separar da esposa. Tem muitas pessoas do nosso meio que dizem que não. Se a pessoa houve adultério ou se houve um abandono, aquele que foi largado, que é o crente, é o cristão, ele pode se casar com outro. Acabou de dizer aqui, ó. E o marido não deve se separar da sua esposa. Não deve dar carta de divórcio. Mas não é esse assunto. Então, o cônjuge que foi... eles podem esquecer de vocês? Amados, eu escrevi aqui, tá? Estou lendo aqui, mas foi o meu raciocínio. O que vocês têm que entender que não é se o cônjuge vai lembrar de vocês ou não, mas sim se vocês não vão desistir dos cônjuges. Essa é a parte primordial. Não importa se o cônjuge de vocês está lá na Arábia Saudita, no Equador, na Antártida ou no mesmo bairro que vocês. Não importa se o cônjuge de vocês está no adultério, casado com uma outra pessoa. Não importa. Ah, mas será que se ele está com outro, vai estar pensando em mim? Não importa nada disso, meus amados. Ele é um descrente. Vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Mas o que importa é de vocês não desistirem deles, vocês não esquecerem deles, vocês não pensarem, porque ele resolveu ir, dá uma banana para ele. Que cristão vocês são? Tem uma passagem que fala, o que adianta fazermos o bem àqueles que nos faz bem? O que adianta orarmos por aqueles que estão orando por nós? Isso até os pagãos fazem. Mas sim, orarmos por aqueles que nos perseguem. Desejar o bem àqueles que nos desejam mal. Não estou dizendo que o cônjuge de vocês deseja mal a vocês. Isso é só para a gente ter um raciocínio, como a mente de Deus funciona. E nós temos que ser imitadores de Cristo, como o apóstolo Paulo falou. Então, vocês não têm que se preocupar se eles vão esquecer de vocês. Porque o coração deles está endurecido. E quem é que endureceu o coração do cônjuge de vocês? Para vocês terem uma reconciliação com Deus. Foi o próprio Deus, meus amados. Ah, Deus então vai fazer isso? Vai acabar com a família para constituir outra? Quem falou que Deus vai endurecer o coração do cônjuge de vocês para constituir outro? Não, Deus levantou vocês diante do endurecimento do coração do cônjuge de vocês para que vocês tivessem intimidade com o Senhor, para que vocês buscassem o Senhor não por uma mera religiosidade, mas de todo o coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, orar, esse é arrepender dos seus maus caminhos, sararei a sua terra. Deus vai sarar a vida da sua família. Então vamos continuar aqui, ó. Então Deus busca vocês para vocês terem intimidade com Ele. Lembra lá? 2 Samuel,
capítulo 14, versículo 14, que Deus cria meios para trazer de volta o seu banido? Esse foi o meio que Deus criou para trazer cada um de vocês de volta a Ele. Por isso que vocês têm que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas estão nas mãos de Deus. Deus está cuidando. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas que serão acrescentadas? 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14. Como a chuva que cai sobre a terra, e a terra absorve a água que caiu sobre ela, ela não voltará. Mas Deus é justo, é fiel. Ele cria meios para trazer de volta o seu banido. Então, busquem vocês o reino de Deus. Não se importa se eles vão esquecer de vocês ou não. Vocês que não podem se esquecer dos cônjuges de vocês. Porque vocês são cristãos. Vocês não são descrentes como eles são. Porque eles foram. Pois a restauração da vida de vocês começa pela parte repudiada por vocês. Pois a parte que repudiou é descrente, referida em 1 Coríntios capítulo 7. Um exemplo disso também está na vida de José do Egito, onde José interpreta o sonho do servo do faraó e pede para que ele lembre ao faraó para tirá-lo da prisão. Lembre ao faraó quando você estiver na presença dele, para me tirar daqui. E o que ele falou lá? Olha o que relata em Gênesis capítulo 40, versículo 13 ao 15. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo. E você está falando sobre o sonho, está interpretando o sonho daqueles servos da prisão. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, dos próprios irmãos dele. E também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Quer dizer, ele não se deitou com a mulher de Potifar. Ele não se deitou. Ela que queria se deitar com ele. Então ele estava lá injustamente. Pela manhã, agora vou ler para vocês Gênesis 41, versículo do 8 ao 14. Tá? Presta atenção. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios. O faraó estava perturbado com um sonho. Mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E lhes contou os sonhos que ninguém foi capaz de interpretá-los. Nisso, o copeiro já tinha sido liberto e estava lá servindo o faraó. Então o chefe dos pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E lhes contou os sonhos que ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Isso, quem estava relatando isso ao faraó foi o copeiro. Ele se lembrou. Certa noite, cada um de nós teve um sonho. E cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos. E ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O padeiro foi enforcado. José do Egito tinha interpretado o sonho desses 2. Um seria enforcado e o outro seria exaltado. O copeiro. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupa. Apresentou-se ao faraó. Gênesis capítulo 41, versículo do 8 ao 14. Então, meus amados,
José pediu àquele copeiro: por favor, depois de interpretar esse sonho seu, você será restaurado à presença do faraó para servir como servia antes como copeiro. Não se esqueça de mim. Só que esse copeiro havia esquecido ele durante 2 anos. Mas foi um esquecimento momentâneo, meus amados. Deus fez com que o copeiro se lembrasse. Deus cria meios para trazer de volta o seu banido à sua presença. E qual foram os meios que Deus fez com que aquele copeiro lembrasse? Diante de um novo sonho do faraó, chamando os seus magos, que não conseguiram interpretar o sonho dele. Aí o copeiro se lembrou de José. Preste atenção, amados. Não se preocupem se os cônjuges se lembrarão ou não de vocês. Pois no tempo de Deus, eles se lembrarão da aliança de casamento que tem com cada um de vocês. Aí no versículo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Foi aquele tempo determinado por Deus, aquele copeiro. 2 anos ele ia esquecer. Mas Deus não esquece dos seus banidos. Ele trouxe de volta o seu banido, à sua presença. Esse era o tempo determinado, 2 anos. O tempo de Israel cativo na Babilônia eram 70 anos. Esse era o tempo determinado. Então, meus amados, vocês têm que buscar o Senhor de todo o coração e de todo o entendimento. E eu antes coloquei aqui Salmos, capítulo 89, versículo 34 a 37, que diz: não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, e o seu trono durará como o sol, e será estabelecido para sempre como a lua, e fiel testemunha no céu. Deus não se esquece. Deus não se esquece. E vocês também não devem se esquecer do cônjuge de vocês. Essa é a promessa do Senhor. Fique os irmãos na paz de Jesus.